Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor mestre Paulo Roberto Boff, gerente da AGTEC. Sr. Paulo, nós falávamos no bloco anterior sobre o escritório, desenvolvimento de projetos e transferência de tecnologia, de propriedade intelectual, enfim, e da participação dos professores Fábio Zabotti e do professor Ademar Schmitz na estrutura da sua AGTEC. Professor Paulo, como efetivamente ocorrem, por exemplo, o surgimento de um envolvimento da AGTEC com uma indústria, com uma empresa, com um sistema produtivo desse país? Então, a porta de entrada dos projetos, ele se dá por várias vias. O pesquisador, por exemplo, que tem uma relação com uma empresa, ele pode trazer para nós um projeto, né? E, evidentemente, nesse momento, um projeto de qualquer natureza, deixando bem claro aqui, qualquer área do conhecimento que a universidade opera, nós podemos trabalhar. Então, não existe restrição. Tecnologia, enfim. Não, a área tecnológica tem uma maior vocação, a área da saúde, enfim, onde transita melhor essa questão da tecnologia. Mas, na verdade, assim, um parênteses importante, quando a gente estruturou a AGTEC, a gente pensou em não limitar as questões tecnológicas. As questões científicas também nos interessam. Então, por isso, ela é uma agência de gestão e desenvolvimento científico e inovação tecnológica. Então, isso abre espaço para a gente fazer o gerenciamento de projetos na área da educação, na área... Nós temos, por exemplo, na área da arqueologia, nós fazemos trabalhos com o Grupo PEP, por exemplo, que é um dos grupos de pesquisa, que não é exatamente um desenvolvimento tecnológico, mas é desenvolvimento científico. Perfeito. Tá? Bom, então, enfim, a AGTEC está estruturada com um escritório de projetos de P&D e com um escritório de transferência de tecnologia, né, e propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Também a AGTEC estão estruturadas as incubadoras, porque nós temos hoje aqui a incubadora CRI, né, que é estruturada aqui no campus de Tubarão. Está nascendo agora em Araranguá a InovaSul, que é a incubadora que está sendo estruturada lá no campus de Araranguá. E nós temos também a pré-incubadora da Pedra Branca. Então nós temos o que? A AGTEC está articulando as políticas para o desenvolvimento das incubadoras. Certo. Para essa função, nós temos então como responsável o professor Luciano Marcelino. Certo. E também na AGTEC nós temos a responsabilidade de estruturar as 3 redes de pesquisa que foram definidas como áreas estratégicas de pesquisa, ou pelo menos redes de pesquisa estratégicas, que foi um dos projetos estratégicos aprovados na gestão anterior. E essas redes, professor Paulo, elas são interinstitucionais ou elas são criadas na própria universidade por seus cursos e por suas alunas? Não, na verdade a rede ela é da universidade, então ela interage com todos os cursos do campus sul, campus norte, campus virtual, enfim. Na verdade, a estruturação de uma área de conhecimento. Eu já vou falar das 3 redes, mas já respondendo a sua pergunta, ela se organiza internamente para agir interna e externamente. Né? Mas quais são as redes que nós estamos, então, sob a responsabilidade de organizar? É a rede de TI, de TI com a vertente de comunicação e gestão, e a rede de energias alternativas, renováveis e alternativas, e na área da saúde, nas tecnologias da saúde, a área de plantas medicinais e fitoterápicos. Né? Então são essas 3 redes. 2 nós já temos responsáveis já operando no grupo, na equipe da AGTEC, que para a rede de TI é o professor Rafael Faraco. Perfeito. E para a rede de energias renováveis é o professor Alcaim. E nós então já temos uma equipe bastante bem estruturada, né, atuando. Mas a tua pergunta inicial... veja bem, uma empresa, por exemplo, tem um projeto, um belíssimo projeto, e ela quer efetivar, concretizar esse projeto. Então, procura a AGTEC. Exatamente. Então, a empresa pode nos procurar, mas ela pode fazer, na verdade, ela pode procurar a AGTEC diretamente, para a gente, então, verificar no nosso corpo técnico, no nosso corpo de pesquisadores, se nós podemos trabalhar aquela solução que a empresa está trazendo para a gente, ou aquela tecnologia, aquela inovação que ela necessita. Então a gente vai buscar fazer articulação com os pesquisadores. A gente faz uma busca ativa, então, do pesquisador, interage, discute, vê se a gente tem condições de estar trabalhando nesse projeto. Mas o empresário, ele pode também buscar o pesquisador diretamente. Ele pode buscar mais de um pesquisador, ele pode buscar o coordenador de um curso, por exemplo. A porta de entrada, como eu falei inicialmente, são várias, então não existe uma única porta de entrada.
Mas no momento que chegou uma demanda para a GTEC por qualquer uma das vias, pode ser pelo gerente de ensino, pesquisa e extensão, pelo assistente de pesquisa do campus, né? Enfim, pelo qualquer via, curso, coordenador, enfim. Pela reitoria, pode ter demanda que venha da própria reitoria, enfim, das pró-reitorias, mas chegando na GTEC, o que a gente faz? A gente busca o envolvimento das áreas de conhecimento. A gente faz com que... A nossa preocupação número 1 é que a universidade ela se desenvolva com essa estratégia. Que nós possamos desenvolver a pesquisa de uma maneira mais consistente na universidade, tendo como financiador o agente externo. O financiador, na verdade, a gente busca recurso não só do setor produtivo, mas também das agências de fomento. Quando eu digo assim, é o financiador externo, é porque a partir do momento que a gente busca a solução para um problema de uma empresa, a gente está gerando conhecimento dentro da universidade. E é claro, deixando isso bastante claro aqui, que a questão da propriedade intelectual, ela é totalmente articulada, ela é totalmente trabalhada no escopo do contrato. Então o empresário pode ficar tranquilo que uma tecnologia que precisa ser protegida, ela será protegida. Eu ia te perguntar sobre isso, exatamente. Você gera uma nova tecnologia, gera um processo diferenciado, inovador, por exemplo, inédito, e aí exatamente é sobre essa propriedade. Quer dizer, o pesquisador da universidade acaba sendo detentor da propriedade, a empresa que é envolvida, ou isso é articulado de acordo com interesses Esse é um conjunto, recíprocos? na verdade é um conjunto. Na verdade, quando a gente trata da propriedade intelectual, você tem que discutir isso nessa triangulação, porque você tem a empresa, que pode ser o financiador, mas tem a universidade, que ela tem uma estrutura e por isso ela tem competência para fazer o desenvolvimento, e tem o pesquisador. Então, na verdade, são três agentes que estão envolvidos e que precisam ter participação nesse processo da propriedade intelectual. Então, a gente discute isso caso a caso. Agora, uma coisa que nós estamos fazendo é definindo a política de propriedade intelectual da Unisul. Nós estamos num processo de finalização da estruturação das diretrizes, né, dessa política, e essas diretrizes elas têm que ser absorvidas quando a gente define um contrato de P&D com uma empresa ou com o setor produtivo de uma maneira geral. Porque o São Paulo, veja bem, na verdade a grande sacada, e nós vamos voltar a falar disso no próximo bloco, é a universidade criar e inovar, por exemplo, um novo sistema, um novo processo, e daqui a pouco mais uma empresa fica ad eterno recebendo royalties ou recebendo muito dinheiro exatamente sobre aquilo que foi criado na universidade. Exatamente. Falamos então a gente falamos sim, a gente não pode ficar apenas repassando a tecnologia, tem que ser preocupação de uma forma mais abrangente. Perfeito. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo conversando com o professor mestre Paulo Roberto Boff, coordenador da GTEC. 3 minutos e já voltamos.